Queremos dar boas-vindas a todos vocês. É muito bom nós estarmos juntos neste momento de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência. Todos são muito bem-vindos, os membros da nossa igreja, aqueles que também se reuniram a nós nessa transmissão são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a tua vida, que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, que a boa mão do Senhor seja sobre você. Eu quero começar esse culto orando, invocando a presença do Senhor, pedindo que a presença do Senhor seja sentida no nosso coração, na nossa vida nesta noite. Então vamos orar? Você me acompanha aí na sua casa, nesta oração, vamos orar invocando a presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui para adorar ao Senhor. E nós, ó Deus, invocamos a tua presença. Nós temos consciência, Deus, de que o Senhor está em todos os lugares. Nós queremos, ó Deus, que este momento seja um momento significativo, seja um momento especial, ó Deus, para todos nós. Então, que a presença do Senhor seja real e seja sentida aqui no nosso meio. Nós pedimos estas bênçãos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos conversando sobre a série Fortalecidos. Nós já estamos no meio do ano, um ano atípico, um ano difícil, um ano de lutas, e nós estamos aqui para reafirmar as verdades da palavra de Deus, para que nós sejamos fortalecidos através desta verdade. Eu quero então convidar você para a leitura do profeta Isaías. Eu já até te convido a deixar esse texto do profeta Isaías aberto, Isaías 40, é um texto que inicialmente fala a nós a respeito da esperança. Então, eu te convido para essa leitura a partir do versículo 1, em que o profeta diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O texto está falando de um tempo de lutas, de um tempo de dificuldades, mas o texto está falando também de um tempo em que tudo isso cessará, porque a boca do Senhor o disse. O texto fala: consolai o meu povo. Então, que a certeza da direção do Senhor, a certeza do governo do Senhor, console o teu coração. Nós estamos diante da glória do Senhor. Então, vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui presente e nós nos consolamos diante dele, na presença dele. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nos consolando com a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que várias vezes o povo de Israel foi liberto, ó Deus, da mão dos seus opressores. O tempo da luta, o tempo da dificuldade, ó Deus, em algum momento cessou, seja no Egito, seja na Babilônia, em tantas experiências do povo do Senhor. E a tua igreja e o teu povo, ó Deus, vivem um tempo de tribulação, um tempo de afastamento, um tempo de isolamento, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e que esse tempo da nossa milícia, esse tempo da nossa luta, da nossa dificuldade, cesse, ó Deus. Nós pedimos estas bênçãos, mas acima de tudo nós adoramos o teu nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é amoroso, ó Deus, acima de tudo isso. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, eu acho que é importante quando nós falamos de esperança,
nós falarmos de Deus. E esse texto de Isaías fala a respeito de Deus. Esse texto de Isaías fala que Deus é incomparável. Então, ao alimentar a nossa esperança, ao fortalecer a nossa esperança, acima de tudo precisamos olhar para Deus. E é exatamente isso que o profeta faz nesse texto. Ele olha para Deus. Por exemplo, Deus é incomparável no texto do profeta pelo fato dele ser criador. E versículo 12 diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? E aí ele continua dizendo, mostrando o fato de que Deus é incomparável. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó de balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. E ele vai falando que Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Por exemplo, um pouco mais adiante, no versículo 25, ele fala o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Então, quando nos falta esperança, só nos resta olhar para Deus, olhar para a grandiosidade de Deus, olhar para o poder de Deus, olhar para o fato de que Deus é incomparável. E é dessa maneira que a nossa esperança ela pode ser fortalecida. Então, o nosso convite, agora, através dos cânticos, é para que você olhe para o trono da graça de Deus. É para que você olhe para o poder de Deus. É para que você olhe para a pessoa de Deus que está diante de você, para que a sua esperança seja alimentada pela presença do Senhor, que é tudo em nós. Vamos louvar então? Rocha firme, fundamento, tu és fiel até o fim.
essa é a nossa esperança, Pai. De que um dia louvaremos ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração na eternidade. Mas enquanto, ó Deus, este dia não chega, nós também continuamos a louvar ao Senhor e queremos fazer com toda a intensidade do nosso coração. É isso que nós estamos fazendo, ó Deus, agora, nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor, ó Pai, em nós é o alimento, ó Deus, da nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Nós esperamos no Senhor. Ó Deus, a nossa salvação vem do Senhor. Essa é a nossa certeza que nós estamos cantando aqui. Obrigado, ó Deus. Obrigado por estarmos juntos na Tua presença. Nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós temos muitas maneiras de louvar ao Senhor e também na igreja nós temos a prática de louvar ao Senhor trazendo os nossos dízimos e ofertas. Nós queremos te convidar também a este ato de culto. Se você quiser participar desta obra, trazendo seus dízimos e ofertas, você pode fazer através de transferência bancária, os nossos dados aparecem na sua tela. Saiba que é mandamento do Senhor, saiba que é promessa do Senhor, o Senhor promete nos sustentar, o Senhor promete nos manter. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a benevolência do Senhor nos é prometida por meio da fidelidade da entrega dos dízimos e ofertas. Então, te convidamos também a este ato de culto, sendo generoso e também sendo fiel. A palavra do Senhor nos estimula dizendo que Deus ama a quem dá com alegria. E nós vamos experimentando a bondade do Senhor na medida em que nós respondemos também em louvor, em adoração e em culto diante dEle, diante da presença dEle. Vamos cantar a bondade do Senhor? O Senhor é bom. Continua
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela fidelidade do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem respondido em bondade e em misericórdia, Deus, a cada dia para o teu povo. Mesmo neste momento, ó Deus, de tanta dificuldade, de tantas lutas, ó Deus, de tantas privações, a tua bondade tem sido, ó Deus, experimentada por nós dia após dia neste ano de 2020. Nós, ó Deus, te agradecemos por isso. Nós te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, o texto de Isaías, no versículo 27, fala que o povo de Deus faz um questionamento. Jacó diz, e fala Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É uma pergunta que a gente pode transformar numa afirmação. É como se o povo de Israel estivesse dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor se esqueceu da nossa necessidade. É como se Israel tivesse vendo a sua esperança se esvaindo. Eles não conseguiam mais confiar em Deus, confiar na provisão de Deus, no cuidado de Deus. E eles estão aqui reclamando, né, nessa pergunta que nós transformamos em afirmação. Eles estão reclamando diante do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de nós. E aí, no versículo seguinte, nós encontramos Deus respondendo ao povo de Israel, no versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu sentimento. É como se Deus estivesse dizendo aqui: ei, eu sou o Senhor do tempo. Aqui diz: eu sou o eterno. Eu sou o Senhor do tempo. Vocês se esqueceram disso? E quando o texto fala que o Senhor é o Senhor do tempo, o texto está dizendo para nós que Ele não apenas deixa o tempo passar, mas Ele também governa o tempo. E quando a gente fala aqui de tempo, a gente fala de estações. Nós sabemos muito bem que existem estações favoráveis e estações que para nós são desfavoráveis. Por exemplo, o verão é uma boa estação, já o inverno para algumas pessoas não é uma estação tão boa. E nós precisamos viver cada estação, nós precisamos viver o tempo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, nos ajuda nisso, quando ele fala que há tempo para tudo, há tempo para todo propósito debaixo do sol. E é Deus quem governa o tempo, é Deus quem governa as estações. Então a resposta de Deus para a nossa desesperança está exatamente nesse fato: eu sou o Senhor do tempo. Nós estamos vivendo uma estação difícil nesse ano de 2020. O Senhor é Senhor desse tempo também. Ele está dizendo para mim e para você aqui nesse versículo 28, não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, Ele é o eterno de Deus. Ele está falando: eu sou o Senhor do tempo. Ele também está dizendo aqui: eu sou o Senhor da criação. O versículo continua: o Senhor, o Criador dos fins da terra, que não se cansa e nem se fatiga. Eu sou o Criador. Eu crio todas as coisas. Eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o Senhor do coronavírus. Eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Eu sou o Criador de vocês. Tudo isso foi criado por mim. É como se Deus estivesse dizendo isso. O Senhor é o maestro de todas as coisas. Nada escapa ao controle dele, nada escapa ao domínio do Senhor. Eu sou o Criador de todas as coisas.
O Senhor vai respondendo a Israel. E é interessante que ele começou já a responder bem antes, né? O capítulo 40 todo é construído a partir desse fato, dessa verdade. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu crio, eu peso as montanhas, eu peso a areia, eu controlo os mares, eu controlo os elementos da natureza. Eu sou o Criador. Então, quando nós olhamos para Deus, a nossa perspectiva muda. Quando nós olhamos para o problema, para a dificuldade, nós nos desesperamos, nós nos cansamos. Mas aí o texto fala que ele é o Criador que não se cansa. Ele não se cansa de sustentar a natureza. Ele não se cansa de conduzir a natureza segundo os propósitos dele, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E a natureza funciona harmonicamente porque o Senhor é o Criador. Ele está dizendo isso aqui. Eu sou o Criador. E ele conclui dizendo, e eu também sou o Senhor da história. O texto fala, aqui fechando o versículo 28, eu não me canso, eu não me fatigo. E aí, o profeta falando para Deus, diz que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ninguém pode compreender. Deus é imprevisível. Deus não pode ser esquadrinhado, ele não pode ser medido, ele não pode ser mensurado. A vontade dele não pode ser antecipada por ninguém. Quem imaginaria que nós teríamos um ano de 2020 como nós estamos tendo? E se nós entendemos que Deus é o Senhor da história, nós precisamos também entender que 2020 está dentro dos planos do Senhor, está dentro do controle do Senhor. Ainda que tenha sido algo inesperado para nós. Lembra lá da virada de 2019 para 2020? Fizemos aquelas promessas de ano novo, fizemos tantos planos de viagem, ou de compras, ou de vendas, e nada disso aconteceu. Os nossos planos foram frustrados, mas o plano de Deus não foi frustrado. Então, quando Israel reclama, ei Deus, o Senhor se esqueceu de nós, Deus responde para Israel dizendo, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da criação, eu sou o Senhor da história. A nossa esperança, meus queridos, a nossa esperança se fortalece quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o Senhor. E é exatamente esse o convite dos textos finais. O texto do versículo 29, por exemplo, quando diz aqui, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que nós vemos aqui é que quando nós olhamos para o Senhor, a promessa que está contida aqui no texto é, se não houver força alguma, o Senhor nos dará força. Se nós estivermos desmaiados, sem energia, sem forças, completamente desanimados, a promessa é que o Senhor nos dará forças. Está aqui no versículo 29. Faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nós falamos, Senhor, eu não aguento mais esse ano. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais ânimo. Se nós olharmos para o Senhor, se nós considerarmos o Senhor, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história e que Ele é o Senhor da criação, Ele nos devolverá a força necessária para nós continuarmos a nossa caminhada. Eu me lembro da história do profeta Elias. Quando o profeta Elias estava totalmente esgotado, a Bíblia fala que Deus, através da sua provisão,
forneceu para Elias alimento e água. E disse, com a força dessa alimentação, você vai caminhar até onde você deve caminhar. Então, quando nós estivermos como o profeta Elias, totalmente esvaídos na nossa energia e na nossa força, o Senhor será a nossa força. Eu não sei se é este o seu momento. Não sei se você está totalmente esgotado. Que o Senhor seja a sua força, que o Senhor seja a sua energia. Mas também, quando nós olhamos para o Senhor, ainda que Ele nos fortaleça, ainda que Ele nos dê energia, se essa energia se acabar, Ele irá renovar. E o texto vai dizendo exatamente isso. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia diz que a nossa caminhada vai indo de força em força. Eu gosto muito de uma afirmação de um comentarista bíblico, Schockel, Alonso Schockel, e ele, comentando esse texto, ele fala assim, que a esperança abre-se ao impossível. Desculpe, a esperança, na verdade, abre-se ao possível. O possível define-se pelo poder do autor. O autor é Deus, que fez os céus e a terra. Tudo é possível, tudo pode se esperar. Então é essa a sequência. A esperança abre-se ao possível, o possível define-se pelo poder do autor, e o autor é Deus que fez os céus e a terra. E se nós esperamos no Senhor, tudo é possível. E dele nós podemos esperar absolutamente tudo. O nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que nós ergamos os nossos olhos para o Senhor. O Senhor que é o Senhor do tempo, o Senhor que é o Senhor da criação, o Senhor que é o Senhor da história. Vamos renovar a nossa confiança no Senhor? Vamos dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu olho para o Senhor. Eu me entrego totalmente para o Senhor. Vamos cantar mais uma canção. Sou de Jesus, meu
Meus queridos, no final deste culto, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, que a palavra do Senhor se aplique ao nosso coração. Vamos orar, você me acompanha? Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor é o Senhor do tempo, da criação e da história. E, ó Deus, neste lugar em que o Senhor está, o Senhor fortalece a nossa esperança. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor age. Obrigado, Deus, porque a história, Pai, tem um maestro que é o Senhor mesmo. E nós confiamos no Senhor, confiamos na sabedoria do Senhor, confiamos, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas verdades bíblicas, orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, queridas, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós e permaneçam sobre todo o povo do Senhor, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.